Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia. Quero aqui deixar a palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, que vai falar assim: semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Assistir a uma partida de futebol ou a um vídeo interessante na internet é algo bastante prazeroso, não é mesmo? No entanto, há algo que precisamos ponderar quando nos encontrarmos diante da TV, navegando na internet ou nos estádios. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Observe, mais ou menos assim, quando você está assistindo um jogo, somos meros o quê? Espectadores. Sentado, aplaudindo, mas sem nos envolver ativamente naquilo que estamos presenciando. Um exemplo, eu vou para um estádio de futebol assistir um jogo. Eu vou estar ali no meio do povo assistindo o jogo, mas eu não vou estar jogando. Eu vou estar apenas olhando, torcendo. Hoje, Deus está sussurrando em nossos corações exatamente isso. Ser um mero espectador pode ser satisfatório, mas participar ativamente é ainda melhor. Glórias a Deus. Por isso, neste dia de hoje, mesmo que você não tenha certeza do que espera, eu convido a sair da arquibancada, ou seja, do teu comodismo. Aleluia! E se desligar um pouquinho da televisão, das redes sociais, se afastar da internet e entrar no jogo da vida. Que jogo é esse? Ser parte real da corrida, da luta, enfim, da realidade que você está vivendo hoje. Quando uma criança, um dos meus maiores desejos era poder jogar futebol na escola. Algumas crianças não têm esse desejo. Os times eram formados por meio de uma escolha um tanto quanto doloroso, em que eu sempre era excluído. Isso aqui é uma história. No entanto, ao crescer, tornei-me o protagonista do jogo, da minha vida. Hoje faço parte de um time que auxilia as pessoas a viverem em plenitude. Então, eu desafio você a fazer esse mesmo jogo hoje. Que jogo é esse, Denise? Que jogo é esse, Denise? A arquibancada da vida traz o quê? Traz para eu e você se mergulhar de cabeça com toda a nossa energia, determinação e coragem na busca do seu propósito, sendo protagonista da sua história. Aqueles que têm Jesus dispõem de todos os recursos necessários para alcançar o melhor desempenho. Portanto, meus queridos, minhas queridas, acredite, Deus não nos criou para ficarmos na margem
sentado na arquibancada, ou seja, ficar só sentadinho ali no banco da igreja, apenas para contemplar, ou seja, ouvir a palavra, ouvir os louvores, entendeu? Ele está nos chamando para vivermos uma temporada de vitórias e conquista através da obra do Senhor. Tá entendendo? Glórias a Deus. Vamos ler lá em Atos, capítulo 4. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Lá em Atos, o capítulo é 4. Tô chegando lá. Escola dominical é bom que a gente aprende. Lá em Atos capítulo 4 vai falar assim, ó. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram o sacerdote e o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a Pedro de 5.000. Eram 5.000 homens. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante dele e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou, aleluia, dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Que palavra maravilhosa! Oh, aleluia! Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e sem instrução. Eles eram homens sem instrução. Eles ficaram admirados e eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem quem é eles. Realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para pedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome.
Então, chamando-o novamente, ordenaram-lhe que falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo depois de morto, Jesus ainda era perseguido. E ele é perseguido até hoje. Mas que possamos ser como Pedro e João. Que você seja Pedro, que você seja João. Aleluia. Mesmo que você não tenha curso de teologia, mesmo que você não fez curso nenhum, aquele Todo-Poderoso, a partir do momento que você ora, que você busca, ele abre a tua mente, ele fala contigo, aleluia, e você consegue pregar a palavra do Senhor, através da palavra, através de um devocional. Glórias a Deus. Não desista. Aqui, Pedro, através desse milagre que foi enviado por Deus, através de Pedro, ele curou um homem que ele tinha mais de 40 anos. 5.000 pessoas viram, testemunharam. E os perseguidores não tinham como manter Pedro e João presos. Tiveram que soltar ele. E ainda falaram para ele calar a boca e parar de falar de Jesus. E eles, mesmo com isso de voltar para a prisão, falaram que não ia parar de falar de Jesus. Tenha ousadia. Seja um vencedor. Glórias a Deus. Não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Confia no Senhor. Porque se você for na força do seu braço, você não vai chegar em lugar nenhum. Amém? Que na paz do Senhor tenha um dia abençoado, na presença desse Deus lindo, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigada por tudo. Pela tua palavra, pela tua força, pela tua misericórdia. Meu Deus, que possamos ser como Pedro, como João, corajosos. Que não viemos em nem um momento querer seguir com a nossa força, mas sim com a tua força. Pai querido, vai conosco por onde passar. Nos guia, Senhor, no teu caminho. Nos livra, nos liberta de todo mal. Seja conosco, que eu te peço. Vai de encontro àqueles e aquelas que estão comigo orando nesse momento. Tenha de misericórdia da nossa vida. É o que eu te peço. E eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor. Glórias a Deus.